Se você está procurando um ótimo método para alfabetizar os seus alunos, fica nesse vídeo. Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Nesse vídeo de hoje, nós vamos explorar aí os métodos de alfabetização para que você possa ver qual o melhor método para você usar aí na sua sala de aula com os seus alunos. E assim sendo, eu quero logo pedir para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, me ajude, porque eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração para que esse canal cresça, para que eu possa trazer muito mais conteúdos para vocês, tá bom? Partiu para o vídeo, vamos lá, sobre os métodos de alfabetização. Caroline, qual o melhor método? Eu preciso saber. Calma um pouquinho, porque nós vamos falar de todos eles, de alguns, tá? Porque são muitos, mas vamos falar um pouquinho do porquê utilizar um método. Por que de utilizar um método? Por que que esse método é tão eficaz para o meu aluno? Por que que esse é o melhor método de alfabetização? Vamos lá. Gente, para começar, vocês sabem que antes da gente utilizar um método, eu preciso saber por que que eu estou utilizando esse método. Qual é a dificuldade do seu aluno? É a primeira chave que nós precisamos girar para que o processo de alfabetização seja bem feito, para que alcance essa criança, para que essa criança realmente seja alfabetizada e para que fique mais fácil, sabendo eu onde essa criança está, quais as habilidades que ela já tem. A partir daí, eu tendo essa informação que é obtida lá pela nossa sondagem de escrita, é pela escrita que você vai conseguir saber aonde que o seu aluno está. Sabendo disso, você sabendo se ele está pré-silábico, se ele está silábico, silábico sem valor sonoro ou com valor sonoro, se ele está alfabético, alfabético ortográfico, você precisa saber onde ele está, para saber qual método vai se encaixar melhor e vai ser o melhor método para o seu aluno. Infelizmente, gente, muitas das vezes nós nos pegamos escolhendo métodos daqui e dali. Ah, deu certo ali, eu vou utilizar esse, deu certo esse. Tá, eu preciso saber, como nós já falamos, você precisa saber como está o seu aluno e qual o melhor método, qual que vai alcançar a necessidade dele. Nós vamos explorar um pouquinho de alguns métodos assim mais conhecidos, mais utilizados na alfabetização. Nós temos dentro dos métodos duas vertentes. O método que é sintético, né? E temos o método analítico. O sintético é aquele que é mais desmembrado, né? Nós trabalhamos ali letras, trabalhamos sílabas e temos o analítico. O método analítico é aquele método que você pega um todo. Você começa da maior parte, exemplo, de um texto, você contextualiza, você coloca as frases, palavras e vai apresentando do maior para o menor. Você apresenta ali partes maiores para começar a alfabetização. Nós temos o método alfabético, que você vai apresentando para a criança letra por letra, né? Você muitas vezes pode seguir a ordem alfabética, outras vezes não, mas você vai apresentando letra por letra e ali você, exemplo, coloca uma letra, quais palavras a gente começa a escrever utilizando essa letra e assim por diante. Nós temos esse método chamado alfabético, que começa ali das letras e das palavras que são escritas com essas letras. Nós temos também o método fônico, que é um método que está sendo muito utilizado, está em alta, né? Nós temos gostado muito dos resultados que têm sido obtidos por meio desse método. É aquele método que você vai utilizar, né, das letras, só que antes de apresentar palavras ou apresentar sílabas, você vai apresentar a letra e o som daquela letra. Então, o método fônico, ele vem muito expor para a criança que cada letra, que cada grafema tem o seu fonema específico, né? Que não parte ali do nome da letra diretamente para a sílaba, para o seu som que ele faz quando se une com uma outra letra. Não, ele sozinho, aquele fonema, aquela letra sozinha, ela produz um som. E isso
sinaliza na criança que cada letrinha juntando-se com outra é 2 sons que se unem, tá? Para formar um outro som. Basicamente, esse é o método fônico. Ainda dentro dos métodos sintéticos, nós temos também o método silábico. Que método, sabe, tradicional, vamos dizer assim. Foi o método que eu fui alfabetizada. O silábico é quando você apresenta as sílabas, né, daquela letra. Exemplo, ba, be, bi, bo, bu, bão, né? E dali nós começamos a formar a palavrinha com aquelas sílabas simples, depois partimos para palavras que têm sílabas complexas, utilizando das sílabas, né? A base desse método é as sílabas, tá? Então, esse também é um método muito conhecido e que faz parte aí dos métodos sintéticos. E agora nós vamos para os métodos analíticos, aqueles métodos que partem de um todo, que leva a criança a analisar o contexto. Nós temos o método global. Esse método você começa apresentando para crianças textos lúdicos, e ali você trabalha bastante aquele texto, faz uma sequência didática com esse texto, e ali você vai desmembrando as frases, as palavras, quem sabe as letras, mas ele consiste mais em trabalhar o texto, frase e palavras, tá? Esse é o método global. Você apresenta um todo para depois ir desmembrando e apresentando para a criança com sentido, com contexto, com significado, aquela frase, aquela palavra, tá? Nós temos também, dentro dos métodos analíticos, o método de palavração. Qual é esse método? Esse método consiste em começar a apresentar para a criança as palavras, e conforme ela vai, exemplo, em uma frase, acrescentar a palavra que precisa estar ali dentro daquele contexto, né? Coloca um desenho ilustrativo e naquela frase está ali faltando o substantivo, né? O nome do personagem que dá ali sentido àquela ação dentro daquela frase. E aí a criança tem que ir ali pensar qual é a palavra que dá certo ali. É um método que utiliza da palavra, tá? Para estar alfabetizando. Método de sentenciação. Qual é esse método, Carol? Ele é muito parecido com o silábico, porque você vai apresentar ali palavras, tá? E dentro dessas palavras você vai trabalhando as sílabas, tá? Você vai utilizar muitas palavras do cotidiano da criança, e aí você vai apresentando conforme ela vai memorizando aí essas palavras. Você também pode estar frisando algumas sílabas, palavras parecidas. Exemplo, você pode usar casa, camelo, cadeira, né? Então, no método de sentenciação, você vai pode apresentar gravuras, ilustrações e várias palavras, e aí a criança vai observando a leitura daquela palavra e ela vai relacionando com aquele objeto, e a partir daí ela vai memorizando a escrita daquela palavra. Então, resumindo, nós temos vários métodos. Eu coloquei aqui 6 métodos para vocês, mas nós temos vários métodos para alfabetizar. Porém, o que nós temos que levar em consideração para saber qual é o melhor método é conhecer o nosso aluno, a necessidade dele, e entender que essa parte da alfabetização, a alfabetização como um todo, ela é extremamente importante na vida dessa pessoa, dessa criança, e que um dia se tornará um adulto, que passará por várias fases, que vai exigir dele uma ótima alfabetização. Então, nós temos que alfabetizar pensando também não só em a criança ler, mas em compreender. Então, o que eu posso dizer? Aquilo que eu geralmente faço na minha sala. Eu utilizo de todos os métodos, principalmente nós que trabalhamos em escolas com muitas crianças, né, em sala de aula, salas heterogêneas, cada uma com o seu jeito de aprender, cada uma com sua maneira, com a facilidade de se identificar com um tipo de método. Então,
Às vezes, uma criança vai aprender melhor com o silábico, a outra já com o fônico, a outra já vai gostar lá do método global, porque ela gosta de histórias. Então, você tem que conhecer o seu aluno, você precisa ser realmente esse mediador, porque os métodos, eles vêm, mas eles, quando utilizados separadamente, eles não vão alcançar todas as habilidades que a criança precisa ter dentro do processo de alfabetização. E quando você une esses métodos, você acaba por não só alfabetizar essa criança, mas auxiliar ela no processo de letramento, que é tão importante. Qual o melhor método? Qual o melhor método para alfabetizar? Aquele que o seu aluno precisa. Se ele está no nível pré-silábico, ele precisa conhecer as letras. Ele precisa conhecer mais essas letras. Então, você vai trabalhar com ele método fônico, né? O som de cada letra, o alfabético. Se o seu aluno já está ali no nível alfabético, você precisa, então, trabalhar com ele os outros métodos, né? O método global, porque você já vai trabalhar os textos, a palavração, né? Porque você já vai colocar várias palavras dentro de um contexto, de uma frase. Então, é importante que você observe mesmo. Isso não é nem importante, é essencial, é fundamental. Tá, agora no finalzinho do vídeo, que o método que eu mais utilizo é o método fônico aliado com o método silábico. Eu gosto muito de trabalhar os dois, apresentar ali, né, principalmente no iniciozinho da alfabetização, o método fônico, quando eu estou apresentando as letras. Na realidade, eu faço uma salada com esses métodos, mas assim, de início ali, primeiro ano, acho que é importante o método fônico bastante, juntamente com o silábico. E já no segundo ano, que é aí finalizando o ciclo da alfabetização, a gente começa a acrescentar ainda mais, com mais ênfase, os demais métodos, porque a gente forma por um todo e eu creio que esse aluno vai sair bem alfabetizado, letrado, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui qual os métodos que você mais utiliza aí na tua sala de aula, quais que tem dado certo para a tua turma. Se tem outro método que você conhece e que você acha que é viável, que é muito importante que esteja aí dentro da nossa prática, escreve aqui para mim que eu vou amar ver o seu comentário. Um beijo para você, Deus abençoe você e a sua família com toda sorte de bênção. Até o próximo vídeo. Tchau!